todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Continua. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse texto fala essencialmente sobre o chamado daqueles que querem ser discípulos de Jesus. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Todo mundo, né, se considera discípulo de Jesus. Mas diga quem está aí ao seu lado aí. Olhe para essa pessoa que está aí do seu lado e diz assim: será que você é discípulo mesmo? Olha para o outro lado agora, fala para outra pessoa: será que você é discípulo mesmo? O objetivo dessa pergunta que você está fazendo aí não é gerar dúvida. O objetivo dessa pergunta é abrirmos um tempo aqui, um espaço de reflexão para saber se nós entendemos o que é ser um discípulo de Jesus. Porque muitas pessoas, elas têm vivido dentro de uma chamada para serem discípulos, dentro de uma igreja que fala que é uma igreja de discípulos. Há pessoas que têm vivido um engano, estão enganadas, pensam que são discípulos, mas não são. E o objetivo dessa palavra hoje é nos trazer uma consciência mais profunda do que é ser um discípulo de Jesus. É nos fazer sabermos o que é realmente ser um discípulo de Cristo. Nós todos somos chamados primeiramente a sermos filhos. A Bíblia diz claramente em 1 João: a todos quantos o receberam, deu-lhes o Senhor o poder de serem feitos filhos de Deus. Então todos nós somos chamados em Cristo a sermos filhos. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é feito filho de Deus. Mas o nosso chamado não se limita a sermos filhos. Nós temos um chamado em Cristo Jesus para sermos servos de Deus. Amém? Deus olha para você como mais do que um filho, mas Deus olha para você como um filho que Ele quer que o sirva. Ninguém se agrada de gerar um filho e ver nesse filho a indolência, a desatenção, o descompromisso. Nenhum pai, nenhuma mãe aqui vai ficar feliz se perceber que o filho, ao invés de estudar, o filho, ao invés de se preparar para uma carreira profissional através dos estudos, fica o dia inteiro sentado na frente da televisão, assistindo televisão, comendo pipoca, tomando Coca-Cola, dormindo, comendo, levantando. Todo pai ama o seu filho enquanto filho, mas todo pai quer que o filho também entre na vida comum da família, onde todos estudam, onde todos trabalham, onde todos servem uns aos outros e também a nação, porque nós estamos num mundo onde nós precisamos servir a sociedade, onde a nossa vida tem uma utilidade diante de Deus e diante dos homens. Então, é muito bom a posição, a condição de sermos filhos, mas nós precisamos entender que nós, como pessoas nascidas de novo, pessoas que conhecem a Cristo Jesus vivo, nós temos um chamado para sermos servos de Deus. Amém? Quando Deus olha para você, Ele olha para você na expectativa de que você espontaneamente se dedique a servi-lo. Ok? Desde o princípio, Deus deseja que o seu povo o adore e o sirva. Quando Deus estava lá tentando libertar o povo
de Israel do cativeiro do Egito, ele falava através da boca de Moisés com Faraó, dizendo o seguinte: deixe o meu povo ir, para que o meu povo me sirva. Então, desde o princípio, né, em toda a história bíblica, nós vemos que Deus tem muitos filhos, mas que Deus sempre convocou os seus filhos, Deus sempre convocou o seu povo a servi-lo. E só os que são verdadeiramente livres podem servir. O povo estava preso lá no cativeiro do Egito, e lá eles não podiam servir a Deus, porque lá eles eram obrigados a adorar os deuses estranhos. Lá eles eram obrigados a trabalharem de forma forçada para Faraó. Então Deus precisava libertá-los para poder, na condição de liberdade, dar a cada um a oportunidade de escolher servir a Deus. E só os que são verdadeiramente libertos é que podem servir a Deus. Por quê? Porque os que ainda são escravos de alguma coisa não servem a Deus, servem aquilo que lhes escraviza. Aquilo ou a quem que lhes escraviza. Há muitas pessoas que não podem servir a Deus, que não têm as qualificações para servir a Deus, porque ainda estão escravos do pecado. Outros estão escravos do trabalho. Outros estão escravos na sua mente. Acham que não têm condições, acham que não podem, acham que não têm o chamado, acham que não podem perder tempo com as coisas de Deus, porque tem muitos afazeres e tem que conquistar um lugar ao sol, tem que conquistar sustento para a sua vida ou status, para a sua carreira pessoal, para a sua carreira profissional. Então, ser um discípulo é ser um servo, livre da escravidão do pecado, livre de todo e qualquer sofisma, de todo e qualquer engano na mente. Ser um verdadeiro discípulo é ser alguém livre, porém comprometido de forma espontânea com a causa de Cristo. Amém? Quem é livre tem a condição de servir a Deus. E se eu não me libertar de conceitos, de preconceitos, se eu não me libertar de coisas que ocupam de forma prioritária a minha mente, o meu coração, eu não serei aprovado nos pré-requisitos para ser um servo de Deus. O que é a obra de Deus? Hoje nós estamos aqui num processo de reconceituação de muitas coisas, né? O que é ser um discípulo, o que é ser um obreiro de Deus, o que é ser uma pessoa que serve a Deus. Mas para a gente entender o que é servir a Deus, a gente precisa primeiro entender o que é a obra de Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, o que é a obra de Deus? Tem gente que pensa que a obra de Deus é vir à igreja, que a obra de Deus é tocar na igreja, instrumentos, que a obra de Deus é pregar na igreja, é vestir um terno e vir aqui ser pastor no altar. Tem gente que pensa que a obra de Deus é só contribuir financeiramente. Eu tenho muitos recursos, eu tenho muito dinheiro, dinheiro não me faz falta, então eu vou ajudar a igreja, vou contribuir, vou ajudar o apóstolo a fazer o templo. Mas a obra de Deus vai além de tudo isso. Todas essas formas, participar, estar presente, cantar, dançar, ministrar, contribuir, tudo isso indiretamente está ligado à obra de Deus. Mas a obra de Deus, na sua essência, fala de salvarmos pessoas e edificarmos o corpo espiritual da igreja através de vidas salvas e transformadas pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então, quem quer realmente ser servo de Deus, precisa pedir a Deus a condição, a capacitação espiritual de ganhar vidas. Amém? De fazer discípulos. A obra de Deus é salvar pessoas e é promover o crescimento da igreja através de transformar cada pessoa salva num discípulo do Senhor Jesus. Ou seja, é gerar um fruto e um fruto que permaneça, acrescentando ao corpo da igreja todos aqueles que haverão de ser salvos. Amém? Isso é uma obra que a gente não faz pela nossa própria vontade. A gente faz essa obra movido pelo Espírito de Deus. Essa capacitação vem de Deus. Porém, Deus quer que nós, como filhos livres, como filhos libertos por Ele, do poder da morte, do poder do maligno, do poder do pecado, nós espontaneamente
possamos nos dispor, possamos nos oferecer a Cristo, dizendo: eis-me aqui, me usa, Senhor. Eu quero ser mais do que teu filho, eu quero mais do que receber as tuas bênçãos, eu quero mais do que ser uma pessoa abençoada, eu quero ser uma pessoa abençoadora de outras pessoas. Isso é uma coisa que tem que acontecer dentro do seu coração, uma chave que tem que virar dentro de você. E Deus vai fazer essa chave virar, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Quem recebe? Dá um aplauso aí ao Senhor Jesus. Diga: ser um discípulo é ser alguém livre para servir a Deus. Diga comigo: a obra de Deus é ganhar vidas e fazer dessas vidas parte do corpo de Cristo, a igreja, em nome de Jesus. O texto é no versículo 25, esse texto que a gente está lendo, né? Lucas 14, diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, Jesus, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então preste atenção, grandes multidões vinham a Cristo. A Bíblia também diz que muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Então, grandes multidões vinham a Cristo, mas nem todos eram considerados por ele seus discípulos. Tinha um grande povo que seguia Jesus. E a gente sabe que hoje existe muita gente que segue Jesus, que simpatiza com Jesus, que quer o amor de Jesus, que quer o perdão de Jesus, a salvação que ele pode dar e só ele pode dar. Há muitas pessoas que se simpatizam com o Evangelho, mas não necessariamente se tornaram discípulos de Jesus. Por quê? Porque assim como para nós servirmos numa empresa, para nós podermos desempenhar um papel nas instituições dessa vida, nós precisamos de um preparo e de preenchermos alguns requisitos. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista numa empresa, as pessoas vão querer saber se você tem fluência em línguas estrangeiras, espanhol, inglês, você sabe falar português. Vão querer saber se você tem facilidade na área digital, na área de computação. Por quê? Porque hoje em dia esses requisitos são importantes na carreira de uma pessoa. E se a pessoa não apresentar no seu currículo essas capacitações, esses atributos, ela não é aprovada como funcionário daquela empresa. Da mesma forma, Deus chama a todos. Deus chama muitos para a presença de Cristo. Porém, nem todos são considerados por Deus discípulos de Jesus. Por quê? Porque para eu e você sermos discípulos, nós precisamos entender que há requisitos. Tem que haver na nossa vida algumas disposições de mente, de coração e também de atitude. Ok? Então, para eu poder servir a Deus, também há condições. E no versículo 26, o próprio Senhor Jesus diz que quem não aborrece pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e a própria vida não pode ser discípulo de Jesus. Então preste atenção, vamos ver. O primeiro requisito para aqueles que querem ser discípulos, para aqueles que têm um chamado para serem discípulos, e esse é o caso da igreja El Shaddai, é nós aborrecermos a nossa família. Será que isso é a gente ofender a nossa família? Isso representa a gente abandonar, virar as costas aos nossos familiares? Não, muito pelo contrário. Agora que nós conhecemos a Cristo, agora que nós somos pessoas movidas pelo Espírito Santo, nos importa muito mais do que antes amarmos a nossa família, darmos atenção a eles, darmos a eles um bom testemunho de presença, de amor, de atitude, de compreensão, de paciência. A Bíblia diz que aquele que não ama a sua família, aquele que não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o ímpio. Então, se a sua família está reclamando de falta de atenção, cuide disso, porque esse é um detalhe importante para que você possa não só agradar a Deus, como ver a sua família salva. Às vezes a família demora a se converter por causa do nosso mau testemunho.
Os cristãos, quando eles descobrem o ambiente da igreja, quando eles descobrem essa alegria, essa paz, esse amor que existe no seio da família da fé, a igreja, eles viram as costas para os seus familiares. Porque às vezes no meio dos nossos familiares nós temos que enfrentar perseguição, nós temos que enfrentar coisas que a gente já não aprecia mais porque o Espírito Santo habita em nós. Irmos naquelas reuniões de família onde as pessoas estão contando piadas sujas, falando palavrões, fumando. Mas o amor de Deus por nós fez com que Deus suportasse o nosso pecado e não nos abandonasse. Então nós não podemos abandonar a nossa família porque eles ainda são pecadores. Repita comigo, ainda são pecadores. Esse ainda quer dizer que eles são por um tempo determinado, mas logo, logo, você e toda a sua casa haverão de servir o Senhor. Quem recebe aí? Dá um aplauso a Jesus. Deus vai salvar a nossa casa, Deus vai salvar a nossa família. Mas o que então quer dizer, apóstolo, esse termo aí, aborrecer pai e mãe, aborrecer a filhos e a irmãos? Isso significa mostrarmos para a nossa família que nós temos um amor e um nível de compromisso com Deus que está acima do amor que nós temos por eles. Nós devemos amar a nossa família, mas Cristo acima de tudo. Deus em primeiro lugar na sua vida. E se você assim fizer, seus familiares vão entender que a sua fé é uma coisa legítima, é uma coisa verdadeira. Porque também uma das coisas que às vezes faz com que a família zombe da nossa fé, acreditando até que nós somos religiosos, é o fato deles perceberem que o nosso compromisso com Deus é flexível, é maleável. A gente até deixa de ir na igreja se eles chegarem em casa propondo de assistir o jogo do Corinthians e do São Paulo. E você tem que ter coragem de dizer, olha, eu não vou poder assistir o jogo com você. Você me perdoa, hoje eu tenho uma célula, hoje eu tenho um culto, hoje eu tenho uma atribuição na igreja. Em outro momento eu vou poder estar com você. Vamos marcar um dia para eu ir estar com você na sua casa ou para você vir jantar comigo. Mas no horário do culto, no horário da minha célula, no horário em que eu tenho um compromisso com Deus, Deus está acima de você. Você não vai precisar dizer isso para a pessoa, mas você deve agir com esse posicionamento. Porque dessa forma, a nossa família vai começar a respeitar. A minha família, quando eu aceitei Jesus, eles acharam que eu estava louco. Eu aceitei a Cristo no meio de um abalo emocional muito grande, porque eu tinha perdido meu primeiro casamento, em função de eu não conhecer a Jesus. E nesse momento eu conheci a Jesus. E eu fiquei desesperado para estar na igreja. Eu ia na igreja de manhã, de tarde, de noite. E minha família levou um susto com isso. E eles começaram a dizer, ele está doido. Por quê? Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. E a sua família certamente não está entendendo o fato de você ter se convertido a Jesus e nem feito um compromisso com Ele. Mas eu quero dizer que você está no caminho certo. Você deve, se quer ser verdadeiramente discípulo de Jesus, se quer agradar a Deus em 100%, você deve ser uma pessoa que ama a Cristo e que ama a obra de Deus acima das coisas deste mundo. O seu amor por Jesus tem que ser maior que o seu amor pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus filhos. Ou seja, a sua família não pode ser impedimento para você estar diante de Deus. A sua família não pode ser pedra de tropeço para você dizer, não posso fazer a obra de Deus. É isso o significado dessa palavra. E essa primeira renúncia, essa primeira atitude de posicionamento, é o primeiro pré-requisito que você, se quiser, vai preencher para poder ser um discípulo de Jesus. Tem que pagar esse preço. Tem que pagar esse preço. Eu lembro que um dia eu tinha um culto à noite e minha família estava junto comigo nessa fase, né, que eu estava sozinho, minha esposa tinha acabado de ir embora. E eu falei para minha mãe, que veio do interior só para ficar comigo, porque ela se compadeceu de mim por perceber que eu estava sozinho. E eu falei, eu vou na igreja, a senhora quer ir junto? Ela disse, não, eu não vou na igreja. Mas você vai nessa igreja de novo?
Você já foi ontem. Você já foi domingo. E eu, nessa hora, me descontrolei, né? E ao mesmo tempo que me descontrolei, me posicionei. Falei: mãe, a senhora não está entendendo, mas eu preciso ir na igreja. Lá eu estou encontrando um bálsamo. Eu estou encontrando uma morfina espiritual que está tirando a dor da minha alma. E eu vou na igreja sim. Se a senhora quiser, eu fico muito feliz da senhora ir comigo. Mas se a senhora não quiser, eu vou do mesmo jeito. Eu agradeço pelo fato da senhora estar aqui me consolando, mas não tem ninguém que me conforte mais, que me console mais do que Jesus. E a gente precisa fazer isso sem medo, sem dó de perder as pessoas. Não pense que se você se posicionar dessa forma diante da sua família, você vai perder sua família, seu familiar não vai se converter, não. Muito pelo contrário, isso vai ser um elemento para ele entender que a sua fé é uma coisa verdadeira, é uma coisa genuína, é uma coisa que tem lastro espiritual, porque você está realmente honrando a Deus. E se você honrar a Deus, Deus vai honrar todos os seus sonhos e todos os seus projetos, incluindo a salvação de toda a sua família, porque isso é uma promessa. Você recebe? Pode dar um aplauso a Jesus. Então esse aborrecer aqui não quer dizer irritar, dizer vocês são um bando de endemoniados. Porque tem gente que não tem sabedoria e quando descobre as verdades do mundo espiritual, chama o pai de endemoniado, a mãe de endemoniado. Não faça isso. Seja sábio, seja delicado, seja doce. Não vai chegar lá quebrando a santa aí, os ídolos lá da sua avó, da sua tia, da sua mãe. Isso é tudo coisa do diabo. Isso assusta as pessoas, isso afasta as pessoas de Deus. Não vamos falar contra o diabo, vamos falar a favor de Jesus. Em vez de você ficar implicando com as coisas que são os rudimentos da religião na vida dos seus familiares, fale das coisas boas que Deus tem feito na sua vida. Testemunhe de que Jesus tem te dado paz, de que Jesus tem te abençoado enquanto família, que Jesus te curou da preocupação, da ansiedade, da angústia, da insônia. Antes eu não dormia, agora eu durmo. É isso o que é o nosso chamado, falarmos das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Não botar defeito na fé tortuosa, na fé enganosa de quem ainda está com seus olhos espirituais fechados. Às vezes nos esquecendo que nós também estávamos assim. Amém? Então é importante nós entendermos que esse aborrecer aqui não significa irritar a nossa família, virar as costas para a nossa família. Não, muito pelo contrário. Isso aqui significa nos posicionarmos diante deles, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Amando mais a Jesus do que o nosso próprio pai, do que a nossa própria mãe, do que o nosso cônjuge, do que os nossos filhos. Porque há pessoas que por causa de filho, por causa de esposa, por causa de família, abandonam a comunhão com Deus. Eu não posso ir nessa célula porque eu tenho que ficar com meu filho, eu tenho que cuidar do meu filho. Eu não posso ir no culto porque eu tenho que sair com a minha família está acostumada todo domingo a fazer uma reunião, uma comunhão, a gente vai na cantina italiana, a gente vai comer uma pizza. Se nós não abrirmos mão desses hábitos, dessas coisas, nós não estamos provando de uma forma prática de que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Amém? E você vê que Jesus já vai logo em valores altos. Ele já vai em coisas que exigem um nível de renúncia maior, como família. Isso já resolve o problema, por exemplo, de dizer que você não pode amar mais o futebol do que a Jesus. Como? Tem final do campeonato, hoje eu não vou no culto. Tem final do campeonato, hoje eu não vou na igreja, né? Tem um negócio hoje muito importante, um cliente meu vem, então eu não vou dar culto a Deus. Quando Deus fala, quem não aborrece o seu pai e sua mãe, ele já está pondo a família como um valor
que na vida das pessoas deve estar acima de coisas materiais e de coisas sociais, como entretenimento, como hábitos que nós temos. E isso é uma coisa que está clara, que está implícita nessa palavra. Aborrecer significa desagradar, colocando a opinião e a vontade dessas pessoas em segundo plano em relação ao nosso compromisso com Cristo. As pessoas, o mundo, não facilita para nós. Vão vir muitas vozes dizer para você: não se envolva. Você já tem seus problemas para resolver, você ainda vai entrar nessa igreja, nessa visão que está tentando fazer você resolver os problemas dos outros. Não perca tempo com isso, cuide da sua própria vida. Às vezes essas vozes nós vamos ouvir no seio da própria família. Aquela minha família que implicava, brigava, insistia que eu não fosse na igreja, queria se colocar como obstáculo para que eu não fosse na igreja, depois se converteu. Minha mãe e minha tia, que eram as pessoas que moravam conosco, que moravam junto na minha casa, porque meu pai faleceu quando era criança, e aí uma tia solteira foi morar junto com a minha mãe, não quis se casar e ficou lá, naquela missão de educar a mim e ao meu irmão mais velho. Ela se juntou com a irmã para ficarem as duas cuidando da gente. E essas duas pessoas que no primeiro momento não entenderam a fé e não entenderam a minha busca por Cristo, meu compromisso com Jesus, depois elas foram alcançadas por Jesus, foram salvas. E minha mãe morreu aos 89 anos, salva, batizada, com frutos espirituais, dizendo que a igreja era a família dela, que a igreja era a verdadeira família dela. Então, o meu irmão chegou a xingar a igreja. Eu precisei pedir perdão a Deus, porque meu irmão blasfemou, meu irmão xingou a igreja de raiva, porque eles pensam assim: essa igreja está tirando o meu irmão de mim, essa igreja está tirando meu filho. Quem assistiu o testemunho dessa semana no IES 12? O que era o pensamento do Sérgio Mana? Essa igreja, essa gangue, não vai tirar o meu filho de mim. E ele falou: eu fui para aquela igreja com o objetivo de resgatar o meu filho. E aí ele veio resgatar o filho dele e Jesus resgatou ele. O meu irmão e a minha cunhada, que no começo zombava da minha fé, dizendo que eu estava louco, hoje me pedem oração, né? Então, isso vai acontecer com você também. Se você está sendo zombado, se você está sendo motivo de chacota, de perseguição na sua casa, fique firme na sua posição, ponha Deus acima de tudo e de todos, porque no tempo certo, você e a sua casa vão servir a Jesus. Quem recebe aí? Dá um aplauso ao Senhor. Nossa família não pode nos impedir de servirmos a Deus. Ou seja, a nossa família não pode ser desculpa para servirmos a Deus. Um jovem que foi convidado para ser discípulo de Jesus, Jesus disse para ele: vem, me segue. Vem comigo fazer a obra de Deus. E ele disse: não, primeiro eu preciso ir lá ajudar minha família, eu preciso primeiro sepultar o meu pai. E qual foi a resposta de Jesus para ele? Deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Por que isso? Porque nosso compromisso é com a vida. Nós fomos chamados para ganhar vidas. Nós somos chamados para promover salvação. Então a nossa família não pode ser uma das desculpas para eu não querer ter discípulos, para eu não querer ser um líder de célula, para eu não querer fazer a obra de Deus. E isso não representa que eu vou perder minha família, muito pelo contrário. O objetivo do Senhor, o objetivo de Deus, é que toda a sua casa, toda a sua família possa servir a Ele, pois nós somos, na visão de Deus, famílias escolhidas como famílias sacerdotais. E eu quero profetizar aqui que Deus vai salvar os seus familiares, mas eu faço disso uma profecia ousada, dizendo: não será na hora da morte. Deus vai se apressar.
para que os seus familiares sejam salvos e transformados também em servos de Deus. Você vai ter a alegria de ver pessoas que hoje zombam de você, que riem da sua fé, que riem do seu Deus e do seu Jesus. Você vai vê-los servindo a você, servindo a Deus, junto com você, na casa do Senhor. Quem recebe? Dá um aplauso aí ao Senhor. Não vai demorar não, viu? Esse é um ano de salvação na vida das famílias dessa igreja. Familiares teus que estão com o coração parecendo uma pedra. Essa pedra vai se desmanchar diante do amor e do poder de Deus na sua família, em nome de Jesus. Vão vir como cordeirinhos. Vão vir quebrantadinhos. Pedir arrego para Jesus. Pode se preparar. No versículo 26, o Senhor diz que o nosso amor e comprometimento com Jesus precisa estar acima da afeição pela família. Não é? Então, como eu falei, não pode haver essas desculpas. Eu tenho que ficar com meu filho, eu tenho que cuidar da minha mãe. Esse tipo de desculpa o teu líder de célula vai ser obrigado a aceitar, mas Jesus não aceita não. E eu tenho que ser franco, para que você não viva no engano. Você fique pensando que você é discípulo de Jesus e não é. O que nos aprova, o que nos confirma como discípulos de Jesus são os frutos, são as obras. Não são palavras que definem coisas no mundo espiritual. As palavras têm o seu nível de poder no mundo espiritual, mas o que nos confirma como pessoas que vivem uma verdadeira fé são as obras. Não são as coisas que nós dizemos a nosso respeito, as coisas que nós prometemos que vamos fazer, mas sim aquelas que nós fazemos. Por isso que a Bíblia diz, a fé sem obras é morta. Você pode falar que você é discípulo, você pode falar que você é líder, mas se isso não for vivido e comprovado na prática, serão apenas palavras. Palavras vazias. Palavras sem importância diante de Deus. Então, o nosso amor a Jesus, o nosso comprometimento com Cristo, coloca Jesus acima da afeição pela família, do desejo de seguir o nosso próprio caminho, porque há pessoas que não viveram ainda essa experiência de uma entrega total a Jesus. Então elas querem a liberdade delas. Eu tenho uma pessoa da minha família que saiu da igreja El Shaddai, porque a igreja El Shaddai é uma igreja que vive o evangelho verdadeiro. O evangelho de compromisso com Deus e com as obras. É verdade, essa igreja aqui pode ter o defeito que você quiser achar nela, porque ela é feita por homens, então ela tem falhas, ela tem defeitos. Mas uma coisa que eu te digo é que o evangelho aqui nesse lugar é levado a sério. Essa aqui é uma igreja séria. A gente tem temor de Deus e a gente quer realmente servir a Jesus. Se assim não fosse, nós não estaríamos perseverando nessa visão de células, de M12, há 15 anos. Porque não faltaram sugestões e não faltaram situações para tentar nos convencer a desistir desse modelo. Só que eu nunca desisti. Por quê? Porque eu sei quem me chamou, eu sei quem me recrutou e eu sei também qual é a missão que Ele tem para a minha vida. Quando eu vejo lá aqueles testemunhos maravilhosos de transformação total de vida, de pessoas que estavam com uma sentença de morte, de pessoas que estavam escravizadas por uma síndrome do pânico, que estavam caminhando numa rota de destruição da família, de si mesmos, e eu vejo a restauração que isso foi feita através da fé que eu pude semear no coração dessas pessoas, fazendo o meu papel, estando aqui nessa posição, isso me recompensa de forma eterna. Isso me dá gás, isso me dá gasolina para trabalhar mais 10, mais 15, mais 20 anos, quantos anos Deus me permitir, falando de Jesus. Está comigo nessa, né? Tenho certeza, você é do BOP, Pastor Carlos Henrique. Pastor Carlos Henrique é do BOP de Jesus. Glória a Deus, os outros 12 também são. Amém? Então, vamos junto, né? Nesse processo aí. Mas a gente não pode viver esse engano de que a vida com Deus é uma vida só de benefícios, eu vou na hora que eu quero. A minha prima, sabe por que minha prima deixou a igreja? Porque ela não queria o compromisso da célula. Ela não queria o compromisso do dia a dia, da visão. Ela queria passear, ela queria viajar, ela queria ir cuidar das coisas dela. Então ela foi para a Universal. Porque tem outros tipos de igreja que não te exige nada. Você vai no dia que você quer, se você for, o pastor não sabe, se você for,
Se você não for, ele não sabe também. Ele não sabe se você foi, se você não foi, porque é uma multidão lá, você entra lá no meio, assiste, pega o que você quiser para você e pronto. Mas será que o evangelho é isso? Será que essa é uma igreja de discípulos? Não é, queridos. E eu vou dizer, esse engano não vai prevalecer na sua vida. Você conhecerá a verdade e a verdade te libertará. Quem recebe aí? Dá um aplauso a Jesus. Qual é o casamento? Responda para mim, qual é o casamento que prospera, que permanece, onde um cônjuge quer fazer só o que ele gosta? Não existe isso. Marido, imagina, Fátima, o Paulo só querer fazer o que ele quer. Chega em casa a hora que eu quero, vou onde eu quero, não preciso te dar satisfação de nada. Vai durar esse casamento? Não tem como. E isso é um problema que a gente está vivendo nos dias de hoje. As pessoas querem os direitos humanos. Tem até uma Declaração Mundial dos Direitos Humanos. Mas a vida, o mundo, não é só direitos humanos. São deveres humanos também. Tem deveres humanos. Então, uma aliança fala de compromisso. Dentro da aliança do casamento, tem os direitos do casamento. Eu quero que você me ame, eu quero que você me sirva, eu quero que você cuide de mim, eu quero que você faça a minha comida, eu quero que você cuide da minha roupa, eu quero um abraço, um beijo de vez em quando, eu tenho direito a prazer sexual. Esses são os direitos de uma aliança de casamento. São direitos esses. Não nega o seu marido os direitos dele. A intimidade, o carinho, o afeto, o sexo. Se você fizer isso, você não está sendo uma mulher sábia. Mas o casamento não é só direitos. O casamento também é deveres. Então, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Marido, cuide da sua esposa. Marido, seja a coluna do lar. Marido, seja o sacerdote da sua família. Marido, trabalhe e supra a casa. Esses são os deveres. E quando eu vivo os deveres de uma aliança, eu entro na posse dos direitos. Amém? Só que a sociedade, o mundo quer o quê? Quer os direitos. Eu quero pegar o que é bom. Naquilo que eu for exigido de alguma coisa, aí eu já vou pensar. Isso é engano, queridos. Isso é pensar que é, mas não é. E eu quero dizer para você, nós não vamos tomar um susto quando a gente chegar lá na presença de Jesus. Eu não vou deixar você chegar lá na presença de Jesus, voltar para trás envergonhado. Porque Jesus disse que tem alguns que vão chegar na presença dele no dia final e vão dizer: mas Senhor, nós fizemos tantas coisas em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome nós curamos os enfermos, em Teu nome nós fizemos tantas obras. E Jesus vai dizer para eles: eu nem vos conheço, vocês que praticam iniquidade. Então, nós não podemos viver uma vida cristã pela metade, amém? A obra de Deus na nossa vida vai ser completa. A obra de Deus na sua vida vai ser completa. E Ele vai te levar de patamar em patamar espiritual até te fazer um verdadeiro discípulo de Jesus. Esse é o desejo de Deus. Você quer isso para a sua vida? Então diga: faça isso comigo, Senhor. E dê um aplauso a Jesus. Então, o nosso amor e o nosso comprometimento com Deus precisa estar acima do desejo de seguir o nosso próprio projeto, o nosso próprio caminho. Quero viajar, quero me divertir, quero viver os meus sonhos. Eu quero te dizer que eu renunciei a tudo isso. E nem por causa disso eu me tornei uma pessoa bitolada, frustrada ou infeliz. Muito pelo contrário. Quanto mais eu sirvo a Deus, quanto mais eu me comprometo com Deus, mais livre eu sou, mais próspero eu sou, mais eu posso desfrutar de coisas boas dessa vida aqui. Amém? Então não tenha medo de pensar que uma renúncia para Deus, um compromisso sério e verdadeiro com Deus, te fará uma pessoa cerceada, uma pessoa limitada. Não, limitado fica quem se compromete com o mundo e com o pecado. Esse aí fica escravo. Jesus diz claramente no livro de Hebreus: aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Então o pecado nos escraviza, o mundo nos oprime, mas Cristo nos liberta, queridos. E Cristo é amor por vidas. Cristo é salvar pessoas. Cristo é
fazer discípulos. Amém? Então a afeição pela família precisa ficar em segundo plano, o desejo de seguir o nosso próprio caminho precisa ficar em segundo plano e o amor pelas posses materiais. Quando Jesus diz aqui no versículo 26, quem não aborrece a sua própria vida, ele está falando também da vida material. Ou seja, nós não podemos, por causa de trabalho, de dinheiro, de status, de herança, abandonar a herança maior, que é a nossa salvação, que é a nossa comunhão com Deus, e que é esse legado tão precioso e tão maravilhoso da gente ser servo de Deus. Amém? Vale a pena servir ao Senhor. E se você perdeu alguma coisa, não se angustie por causa disso, porque tudo aquilo que você perdeu, tendo sido roubado pelo mundo, na presença de Deus, num verdadeiro compromisso com Deus, você vai ser restituído, no mínimo em dobro. No mínimo em dobro. Pode ter certeza disso. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3,8: por amor do meu Senhor Cristo, perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém? Quando a gente recebe a Cristo, a gente recebe, queridos, o pacote da restauração, o pacote da restituição. Mas Cristo não é a emoção do dia do apelo. Cristo não é a lágrima quando o apóstolo Fábio chama os novos convertidos na frente. Cristo é um caminho seguido dia após dia, onde dia após dia eu permito que Ele seja Senhor da minha vida mesmo. Eu permito que Ele me transforme. Eu permito que Ele faça morrer o velho homem e gere em mim uma nova criatura para a glória de Deus. Amém? Eu permito que Deus me faça discípulo de Jesus. Esse é o nosso chamado. Não é uma perda, né? Considerar perder as coisas, renunciar a coisas por amor de Cristo, não é uma perda que redunda em empobrecimento. Não tenha medo da palavra renúncia, não tenha medo da palavra morte. Morra para Deus, morra em Cristo, tome a sua cruz, porque esse texto fala isso. Não tenha medo desse tipo de palavra, porque no reino de Deus, o reino de Deus em relação ao mundo é uma relação de antítese, é uma relação contrária. As coisas do mundo são diametralmente opostas às coisas de Deus. Então, se você perder a sua vida, é que de fato você vai ganhar. Se você renunciar aos seus sonhos, é que de fato você vai ver os seus sonhos realizados. Assim é com Cristo. Amém? Então a gente precisa sim renunciar. A gente precisa se entregar, mas não precisa pensar que isso vai nos fazer pobres, isso vai nos fazer pessoas limitadas, pessoas escravizadas. Não, isso vai nos fazer livres, isso vai nos fazer felizes. Nos entregarmos a Deus vai nos fazer prósperos. Quem crê nisso? Então essa não é uma relação para perda, é uma relação que redunda em transformação do nosso estilo de vida. Não tenha medo de que Deus transforme a sua vida. Eu já dei esse exemplo, vou repetir. A minha vida, por exemplo, eu vivo para Jesus dia e noite. Eu sou servo do altar. Eu sou uma pessoa que abre mão de tudo, da minha profissão, dos meus sonhos. Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Mas eu decidi pôr Jesus e a sua obra, Jesus e o seu chamado para mim, acima de tudo na minha vida. E isso não me fez um homem frustrado, infeliz e pobre. Muito pelo contrário, cada dia eu sou mais realizado, mais feliz e mais rico. E a minha maior riqueza não é a prosperidade material que Deus tem me dado cada dia de forma mais larga. Não, a minha maior riqueza é você. Porque você é um legado que eu vou levar para a eternidade. Está escrito em memória eterna que o apóstolo Fábio ganhou uma multidão de almas. Isso é a minha coroa lá no céu. Isso é o meu tesouro. Amém? E você, à medida que você ganha vidas, que você faz discípulos, você vai acumulando esse tesouro que você vai desfrutar dele lá no céu. Amém? Pode perceber, o homem entra nessa vida nu e sai dessa vida só com a roupa do corpo. Não adianta levar para o céu diploma, contrato social da empresa, seu título de PhD em Harvard, na Sorbonne. Isso aí não vai ter valor algum no céu, não tem nem como levar para lá. O que vai ser
contabilizado, o que vai ser avaliado no céu? O resultado das suas obras aqui na terra. As vidas que você ganhou, a sua própria família, se ela foi salva através do seu bom testemunho. Amém? Se você serviu alguém aqui, se você anunciou a Cristo para alguém aqui, fez dessa vida um fruto que permaneça. É isso o que Deus espera de você, e é isso que você vai apresentar a Jesus, porque Ele vai te capacitar. Quantos creem? Esse amém foi muito tímido. Deus vai te capacitar a chegar diante dEle com frutos, com vidas, com almas salvas, com uma multidão que vai estar te seguindo naquele dia, em nome de Jesus. Quem recebe aí? Dá um grito de júbilo. Amém? E não pense que qualquer renúncia aqui nesse mundo vai te fazer infeliz. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente se entrega a Cristo, mais feliz, mais realizado, mais livre, mais próspero nós somos. Servirmos a Jesus é um grande privilégio, é uma honra e é uma bênção. Amém? O versículo 27, ele diz assim, ó: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tome a sua cruz. O que representa tomar a sua cruz? Significa morrer para o pecado, morrer para o mundo, morrer para o nosso próprio eu, para os nossos projetos pessoais. Amém? Significa se entregar totalmente a Deus, é uma rendição total. É chegar àquele ponto em que o apóstolo Paulo diz: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque do homem Paulo tinha sobrado quase nada. Deus foi removendo da vida de Paulo toda a natureza humana, toda a natureza do pecado. Aquele homem duro, frio, calculista, perverso, perseguidor dos cristãos, agora era um homem apaixonado por Jesus, que dava sua vida por Cristo, que arriscava sua vida para salvar as pessoas, porque Paulo viveu num tempo diferente do nosso. Hoje somos livres para pregar a Jesus, mas nos dias de Paulo, quem pregava a Cristo corria risco de vida, podia pagar com a sua própria vida o fato de estar falando de Jesus. Amém? Então, Deus removeu de Paulo os preconceitos que ele tinha, toda aquela sabedoria humana, e a gente precisa se esvaziar disso. Às vezes, as pessoas ficam com a mente delas ainda querendo servir a Deus, mas com conceitos humanos, com coisas que são fruto de uma sabedoria humana, a qual a palavra de Deus diz que é impura, que chega a ser demoníaca. Então nós temos que pedir: Senhor, me liberta da sabedoria humana, me livra do conhecimento desse século. Não é ficar estulto, não é se tornar uma pessoa sem cultura, sem conhecimento. Não é isso. É você buscar em Deus a mente de Cristo, buscar os pensamentos de Deus, buscar a mentalidade espiritual cristã, e não os pensamentos do humanismo, os pensamentos do racionalismo humano. Amém? E isso é morte, isso é morte. A morte que Jesus está falando para a gente tomar a cruz não significa se sacrifica, pega uma cruz, sobe de joelho até o Rio de Janeiro, vai lá na igreja da Penha, sobe lá e oferece lá um sacrifício. Não é nada disso que Deus está pedindo para nós. Ele está dizendo assim: deixa morrer o teu eu, deixa morrer o teu ego, entrega a mim os teus sonhos, faz morrer no meu altar os teus Isaques. O que são os seus Isaques? Velhos relacionamentos, velhos conceitos, velhas ideias, velhos sonhos. Eu fui deixando os meus sonhos morrer na presença de Deus. Eu fui deixando os meus sonhos irem todos lá para a cruz com Jesus. Deixei, como eu falei, minha profissão, deixei meus negócios, fechei minha empresa para servir a Jesus. Mas a cada dia que eu fui fazendo isso foi redundando em vida. Porque no reino de Deus, naquele reino de antíteses, se não tiver morte, não tem vida. O que é jejum? Jejum é renunciar a direito seu, um direito
primais da vida do homem, que é comer. O homem tem direito a comer. A gente precisa comer. A pessoa que não se alimenta bem, ela fica fraca, ela fica com dificuldade até de fazer as coisas, de trabalhar. Mas quando eu entro num processo de jejum, eu estou abrindo mão de um direito meu de comer, e eu estou dando lugar à morte. Porque se uma pessoa fica muito tempo sem comer, ela está caminhando na direção da morte. Jesus jejuou por 40 dias. Ele estava ali naquele momento fazendo um sacrifício que poderia levá-lo à morte. Porque você já imaginou o que é jejuar 40 dias no deserto, no calor de Israel, no deserto de Israel? E eu não estou falando desse tipo de sacrifício, mas eu estou querendo explicar que todas as vezes que existe uma renúncia, todas as vezes que existe uma entrega, o abrir mão de um direito seu, toda vez que morre uma vontade humana, um sonho humano, nasce uma virtude divina. Toda vez que a morte da nossa vontade humana, da nossa condição humana, a vida no Espírito. Então, quando a gente jejua, a gente se santifica e Deus aumenta a nossa unção. Quando a gente abre mão dos prazeres, do descanso, do entretenimento para vir orar nas reuniões de intercessão à noite, eu estou gerando no reino do Espírito vidas que vão ser salvas na minha célula, debaixo do meu cajado, debaixo do meu discipulado. Amém? E uma coisa que eu não quero que você fique no engano é o seguinte: sem o pagar deste preço de amor, de dedicação, de atenção, de renúncia, não há o gerar de vidas. Se você quer ganhar vidas, você precisa estar disposto a morrer. Mas não é morrer no sentido físico, não é se sacrificar no sentido de sofrer ou de derramar sangue, porque isso Jesus já fez por nós lá na cruz. O sacrifício dele foi de morte, mas o nosso é de vida. O nosso sacrifício é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que está lá em Romanos capítulo 12. Amém? Que nós devemos fazer é dedicar uma parte da nossa vida para a salvação de outras pessoas. Sem esse nível de entrega não há vida, não há frutificação no reino. Eu quero te dizer nessa manhã, ministério é entrega, ministério é renúncia, ministério é despojamento, mas ministério vale a pena. Ministério é algo que Deus trouxe para a sua vida não para te afligir ou para te fazer sofrer. Ministério é uma bênção que Deus trouxe para a sua vida para te fazer completo, para te fazer feliz. Um cristão sem ministério, ele não é completo. Um cristão sem ministério, ele é frágil. Um cristão sem ministério, ele é zombado. Ele, aqui nos versículos de 28 a 32, ele fala assim: como é que um homem vai construir uma torre se primeiro ele não avaliar quantos tijolos ele tem, quanto recurso ele tem para poder levantar aquela torre e levá-la até o fim? Tem pessoas que começam a construir uma casa, chega no meio, acaba o dinheiro, não tem como terminar a casa, fica todo mundo olhando e falando: o que aconteceu aí? Imaginou fazer um negócio tão grande aí, tão bonito, parou no meio, né? É uma situação ruim essa para quem está querendo construir um sonho, para quem está querendo construir uma casa, uma torre. É uma situação de frustração. E eu quero te dizer que isso representa o quê? Nós temos que avaliar bem se nós queremos mesmo ser discípulos de Cristo. Porque se formos discípulos de Cristo, que é construir essa torre, tem um preço a ser pago. Nós precisamos saber se nós estamos em condição de pagar esse preço. Nós precisamos avaliar sinceramente diante de Deus o nosso coração para saber se nós queremos pagar esse preço. Ouça o que eu vou te falar: nós não faremos discípulos se nós não pagarmos um preço por eles, como Jesus fez. Jesus sofreu, Jesus sacrificou, Jesus morreu para salvar vidas. E, como eu já disse, com ele o sacrifício é de morte, mas conosco é um sacrifício de vida, que envolve doação de amor, de atenção, de tempo, de cuidado, de dinheiro. Fazer a obra de Deus demanda recursos de toda a natureza: é tempo, é atenção,
dinheiro, você investir na vida das pessoas. É você investir tempo no seu próprio treinamento. Você acha que eu vou para Porto Seguro por quê? Porque eu gosto? Não, eu vou para Porto Seguro porque eu sou discípulo. Eu vou para Porto Seguro porque é uma convocação do meu líder. Você já imaginou como o apóstolo René vai se comportar se ele vê que o Abude, o querido Abude, não veio para Porto Seguro? Eu vim embora um dia antes do congresso. Ele já botou no Twitter no outro dia, em DM: cadê vocês? Senti a sua falta. Tinha 8.000 pessoas lá. Agora você imagina se eu não vou. E eu quero dizer para você, assim como o líder sente falta de nós, Cristo também sente. Quando a gente fala não, quando a gente se ausenta, quando a gente se afasta do chamamento dele. Amém? No versículo 28 a 32, o Senhor revela que a obra de Deus não pode parar no meio, como uma torre que fica inacabada, ou como um general que arregimenta o seu exército para ir numa guerra contra outro general, e chega no meio do caminho, fica com medo e recua, e manda uma embaixada lá dizendo: não, pensando bem, não vamos fazer essa guerra não, para aí, é melhor a gente não guerrear. Esse daí corre o risco de ser perseguido pelo inimigo e ser morto, porque o inimigo nessa hora percebe que esse que estava despreparado demonstrou toda a sua fraqueza. Então quero dizer que nós não podemos deixar que a obra de Deus na nossa vida, que o nosso crescimento espiritual, o nosso amadurecimento como filhos e como servos de Deus, pare no meio. Agora é uma fala assim sincera com a igreja El Shaddai. A igreja El Shaddai é uma igreja maravilhosa. A igreja El Shaddai é uma igreja que é o sonho de consumo de qualquer pastor, de qualquer líder, de qualquer apóstolo. Vocês são lindos, vocês são dóceis, vocês são amorosos, vocês são fiéis, vocês são leais, vocês são santos, vocês são puros. Mas tem muita gente que na questão do chamado parou no meio do caminho, parou no entendimento do que é frequentar uma célula. Frequentar uma célula não é um divertimento, não é um entretenimento. Frequentar uma célula é ir numa reunião para se edificar e para salvar outras pessoas. Tem gente que puxou o freio de mão em relação a ir para o encontro. Sabe o que Deus quer fazer no encontro com Deus? Ele quer curar você. Ele quer quebrar as maldições que impedem que você seja livre e feliz. Ele quer ungir você para que você se torne um conquistador, não só de almas, mas de todas as bênçãos que o seu próprio coração sonha. Então não fique resistindo a Deus. Não fique bloqueando o agir de Deus com o freio de mão puxado nos passos da fé. É para você se batizar? Se batize. É para você ir para o encontro? Vá para o encontro. É para você viver o compromisso da célula, da igreja a sério? Faça as coisas a sério, porque no Brasil ninguém faz mais nada a sério. Nosso país está numa crise, porque é uma crise de seriedade. O nosso país virou uma palhaçada. Tiririca é o deputado federal mais bem votado. Quem é o Tiririca? Ele é um palhacinho do circo global, não é? Então, desculpa, não é uma ofensa à pessoa dele, nem porque ele é uma pessoa humilde, mas é porque as pessoas, na hora de exercer o seu direito, que é a coisa mais genuína da parte de Deus dar a um povo o direito de escolher os seus governantes, as pessoas fazem isso brincando. E isso não tem como não levar uma nação a uma crise. Mas nós somos, no meio dessa nação, um povo diferente. E nós não vamos levar Deus na brincadeira, nós não vamos levar a vida na brincadeira, nós não vamos levar o nosso ministério na brincadeira. Nós vamos seguir firmes, pagando o preço que for necessário, para ver muitas vidas, famílias e multidões redimidas pelo poder do sangue do nome de Jesus. Eu posso contar com você nisso? Se eu posso, dê um aplauso a Jesus. Então, há discípulos que param no meio do processo de treinamento, param o encontro, param a escola de líderes, não querem ter uma célula. Fizemos lá uma avaliação com os 12, aí vários 12,
Meu discípulo, meu 12, não quer ter célula. Meu 12 não quer ir fazer família feliz. Normal. Mas esse 12 não é 12, porque ele só está com o nome de 12. Ele é uma fachada de 12, ele é uma farsa de 12. Ele só tem o status de 12. Porque o que é ser um discípulo de verdade? O que é ser um líder 12? É alguém que tem paixão por almas. É alguém que quer salvar os perdidos. Alguém que quer, que está vendo esse mundo no caos que está, na aflição que está, e não vai ficar de braços cruzados. Tá gostoso lá na igreja, vou lá ouvir a palavra. Tem gente que a palavra é linda. Ai, que palavra linda. Meu Deus, que como o apóstolo Fábio é ungido. Que palavra que o pastor Carlos Henrique deu. Tá bom, mas essa palavra não faz nada no teu coração, não muda você. Essa palavra te emociona, mas não te move. Essa palavra te impressiona, mas não produz resultado de transformação na sua vida. Essa palavra é linda, mas ela não faz de você um líder. Então você está se enganando. Então você está vivendo a vida cristã na brincadeira. E eu quero dizer para você, nós precisamos nos arrepender disso. Porque só o arrependimento traz a verdadeira libertação. Só o arrependimento nos tira da condição de cegueira, de paralisia em que nós estamos e nos leva ao mover verdadeiro de Deus na nossa vida. Então eu quero dizer para você, não deixe, querido, a sua vida espiritual, a sua vida ministerial ser uma torre inacabada. Não deixe. Não deixe. Deus tem coisas lindas para você. Quando a gente tem a nossa vida espiritual construída como uma torre, a gente enxerga mais longe. Construir uma torre nos dias em que essa palavra foi escrita significa poder. Significava que aquele povo que ali estava era próspero, era rico. Tinha muita gente ali naquele território. Quando alguém vinha vindo de longe e via que tinha uma torre alta, os inimigos, até as pessoas que iam entrar no território temiam, porque diz aí tem um povo forte e poderoso. Olha o tamanho da torre que eles construíam. Então uma torre era um sinal de status. E eu quero dizer que quando nós seguimos os passos com Cristo, quando nós não temos medo de nos entregarmos a Cristo por amor, e quando nós construímos um histórico espiritual e ministerial na nossa vida, isso representa poder. Isso representa honra. Isso representa riqueza e prosperidade espiritual, emocional e material. Então não deixe o inimigo paralisar a construção da sua torre espiritual. Amém? Não deixe o inimigo impedir que o seu ministério flua. Você precisa pedir a Deus, Senhor, me faça verdadeiramente discípulo. Amém? Qual é, para finalizar essa palavra, qual é a confirmação definitiva de que alguém é discípulo de Jesus? A resposta é uma pequena palavra de 5 letras: fruto. Se você tem fruto, você está confirmado como um discípulo. Quem está falando isso não sou eu. Quem está falando isso é Jesus. Abra comigo sua Bíblia em João 15, versículo 8. João 15, 8 diz assim: é Jesus quem está falando. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Vamos ler? Vamos ler em voz alta isso? Diga: nisto é glorificado meu Pai, em que eu dê muito fruto, e assim eu me tornarei discípulo de Jesus. Amém? Deus te capacite a dar muito fruto. Fique de pé. Fique de pé.